Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 1940, artigo 1º, anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, 1. Os crimes a. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, do Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. 2. Os crimes a. Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. B. Praticados por brasileiros. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Letra A. Entrar o agente no território nacional. Letra B. Ser o fato punível também no país em que for praticado. C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Letra E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Letra A. Não foi pedida ou negada a extradição. Letra B. Houve requisição do ministro da Justiça. Código Penal, artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Código Penal, artigo 9º. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende, letra A, para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. Letra B. Para os outros efeitos,
da existência de tratado de extradição com um país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Penal, artigo 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Código Penal, artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.